A graça e a paz para todos. Meu nome é Adriano de Noronha e este é o canal O Publicador Ex-Testemunha de Jeová. Ao longo de muitos anos, as testemunhas de Jeová alegam ser perseguidas por governos, por outras religiões, mas será que é isso mesmo que acontece? Será que são perseguidos ou são perseguidores? Antes de falar sobre o assunto, vamos ver aqui a Carta de Direito da ONU, frequentemente citada pelos testemunhos de Jeová, para se defender, para requerer seus direitos, em países que elas dizem serem proscritas, serem perseguidas. E olha o que diz aqui o artigo 1, parágrafos 1 e 2. Toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer convicção à sua escolha, assim como a liberdade de manifestar sua religião ou suas convicções individuais ou coletivamente, tanto em público como em privado, mediante o culto, observância, a prática e o ensino. Daí o parágrafo 2. Ninguém será objeto de coação capaz de limitar a sua liberdade de ter uma religião ou convicções de sua escolha. É interessante notar que nas publicações dos Testemunhos de Jeová, eles dizem que muitas vezes eles são perseguidos porque são acusados de proselitismo, de tirar pessoas de outras religiões. E que os líderes dessas religiões, por não gostar de verem seus membros saindo de suas respectivas religiões, têm induzido os governos, as autoridades, a irem contra as testemunhas de Jeová e fazer proscrições, restrições à sua religião. Mas será que é isso mesmo que acontece? Será que as testemunhas de Jeová são a religião perseguida? Pode ser que os membros individuais da religião Testemunho de Jeová possam até ser perseguidos. Mas por quê? Por causa da sua liderança. A liderança das Testemunhas de Jeová, elas têm descumprido as leis vigentes dos países ao qual elas estão ali, e também eles têm ido contra a própria carta que eles citam da ONU, que diz aí que a pessoa tem o direito de culto, de religião, de escolher a sua religião. O que as Testemunhas de Jeová, essa liderança não diz, é que eles proíbem que aquele membro da sua religião tenha a escolha de sair das Testemunhas de Jeová e ingressar em uma nova religião. Por quê? O que acontece? Quando uma pessoa, por escolha, por convicção, ela decide sair das Testemunhas de Jeová, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vai sofrer ostracismo. Essa pessoa não vai poder ter contato com parentes, com amigos, ele vai ser totalmente ignorado. E as Testemunhas de Jeová, em suas publicações, quando eu falo as Testemunhas de Jeová, eu estou falando da liderança, não estou falando dos adeptos, usam as páginas das suas publicações para ofender aqueles que saíram, dizendo que saíram porque eram pessoas imorais, porque são apóstatas, quando na realidade a pessoa saiu porque descobriu que essa religião não é a religião verdadeira. Por motivo de consciência, elas saem. Por quê? Muitas vezes as pessoas podem dizer assim, mas a pessoa fez um estudo da Bíblia. Na realidade, essas pessoas, antes de terem um contato com as Testemunhas de Jeová, muitas não tinham contato com a Bíblia. Muitas não liam a Bíblia. Então, quando foram alcançadas pelas Testemunhas de Jeová, e passaram a ter um estudo, na realidade, dos dogmas das Testemunhas de Jeová, muitas começam a achar certa coerência naquilo que é ensinado, e são persuadidas a realmente se tornarem testemunhas de Jeová. Mas o que acontece?
ao longo dos anos, essas pessoas lendo a Bíblia, percebem que existe uma diferença em que a Bíblia diz e o que ensinam as testemunhas de Jeová. E as próprias publicações das testemunhas de Jeová, que ao longo dos anos têm mudado. Quantas publicações deixaram de serem produzidas porque o entendimento foi mudado? Mais de 400 entendimentos. Mas o que fazem a liderança das testemunhas de Jeová? Eles provocam outras religiões, chamando outras religiões de religiões falsas, mas eles agem de uma maneira assim. Não sei se vocês já viram aquela pessoa que ela vai lá, dá um empurrão na outra, enquanto ninguém está vendo, e espera um revide. Daí quando há o revide, quem está à volta, que não percebeu o início da confusão, acha que quem está sendo agredido é a pessoa que é a vítima, quando na realidade ela foi a provocadora da situação. E é isso que as testemunhas de Jeová fazem. Notícias do Reino, se eu não me engano, acho que é o 35, lá fala que o fim da religião está próximo. Religião falsa. Brincadeira. O fim da religião falsa está próximo. Minha mãe mesmo, que era testemunha de Jeová, disse que percebeu que depois disso, a distribuição desse Notícias do Reino, muitas pessoas pararam de atender as testemunhas de Jeová. E ao longo dos anos, as publicações das testemunhas de Jeová têm sido usadas para atacar outras religiões, para desrespeitar as outras religiões. Então, assim, esses países onde as testemunhas de Jeová têm o registro de religião, que está acontecendo? Alguns estão sendo revogados. Mas por quê? Por uma perseguição às testemunhas de Jeová? Não. Porque elas têm desrespeitado a liberdade das outras pessoas. Têm desrespeitado o que diz a Carta de Direitos da ONU. Elas querem ter o direito delas, mas negam esse mesmo direito a outras pessoas, principalmente aqueles que não querem mais ser testemunhas de Jeová. E por também tratar de forma desumana quem é desassociado. Elas tratam com total desrespeito às outras pessoas. Daí a pergunta: as testemunhas de Jeová são perseguidas ou são perseguidores? É interessante notar que mesmo na época lá da Segunda Guerra Mundial, o Rutherford, ele começou a mandar cartas lá desaforadas para Hitler e incentivou que testemunhas de Jeová do mundo inteiro fizessem o mesmo. Isso só fez com que o Hitler ficasse ainda mais furioso com as testemunhas de Jeová da Alemanha. Por isso que eles sofreram o que eles sofreram. E é isso que essa liderança falsa, esses hipócritas, esses falsos profetas têm feito. Eles provocam os líderes dos países onde eles estão para que se voltem ali contra os adeptos daquele país, das testemunhas de Jeová ali, para dizerem que são pessoas perseguidas. Mas na realidade, eles têm descumprido com as leis daqueles países aos quais eles estão. Então, não são perseguidos. Na realidade, eles deixam de descumprir a lei e por isso perdem o direito de ter o registro de religião. É isso que aconteceu agora recentemente lá na Noruega. Muitos estão sabendo o que aconteceu na Noruega. Perderam o registro lá e perderam os subsídios lá que o governo dá para as religiões. Aliás, eles não deveriam nem aceitar, que eles dizem que não são, não fazem parte do mundo, não têm acordos com política, E o que eles fazem, é totalmente contrário. Mas, já que eles reivindicam tanto os seus direitos, vamos ler aqui Mateus 7,12. Jesus ali, isso é conhecido como a lei áurea, ou a regra de ouro. Diz assim, Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, você que é testemunho de Jeová,
que acha que está sendo perseguido, pensa bem na forma que você trata aquele desassociado lá que é teu parente, ou um dissociado. Muitos, quando vem um desassociado, um dissociado na rua, mudam até de calçada. Ou quando estão no campo, quando vem lá um desassociado, um dissociado, ficam apontando um para o outro, dizendo que aquele lá é um apóstata, cuidado com aquele fulano apóstata. Então isso é forma de perseguir as pessoas. E isso é que a tua liderança faz. Você, sem perceber, você está perseguindo uma pessoa simplesmente porque ela falou assim: eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Daí você lá trata mal o teu parente, deixa de falar com ele, deixa de ter um contato com o teu parente. Muitas vezes teu parente pode morrer aí, você sem estar falando com ele, por causa de uma liderança falsa, mentirosa, que age contrário àquilo que ela reivindica. Quer ter direitos, mas também tem os deveres, tem as obrigações. A pessoa não quer ser mais da tua religião, ela não é obrigada. Ela tem o direito de mudar de religião e ser respeitada por isso. Ou ela não quer ser mais de religião nenhuma. O que ela está fazendo de errado? Nada. Então, pensem bem, antes de dizer que vocês são perseguidos, porque vocês são perseguidores. Vocês têm perseguido por meio das suas publicações. Usam a publicação de forma errada, de forma covarde, para atacar outras religiões, sabendo-se que não existe religião verdadeira. O que existe é Jesus Cristo como sendo o caminho verdadeiro. Jesus mesmo disse sobre ele que ele era o caminho, a verdade e a vida. E só se vai ao Pai por ele. Não é por uma religião, não é uma placa de religião. Não existe em religiões verdadeiras assim adoradores verdadeiros do Pai. E é esse que ele está procurando. Então pense bem, antes de dizer que vocês são perseguidos. Na realidade, tudo isso é um sistema elaborado pelo teu próprio corpo governante aí, que realmente ela quer que vocês sejam de forma a parecer que são perseguidos, né? Nesses países, mas na realidade os países estão cumprindo a lei, né? Porque vocês estão descumprindo a lei. O teu corpo governante descumpre a lei ao tratar mal outras pessoas. Então vocês não estão sendo perseguidos. Aparentemente para você pode parecer que você está sendo perseguido, mas na realidade o que está se fazendo ali é valer a lei. E a lei é que vocês têm que respeitar para ser respeitados. Então pense bem antes de dizer que são perseguidos. Lembre daquele teu parente lá desassociado que você trata como se fosse lixo. Entendeu? Trata mal, sendo que a organização trata de forma errada a questão da desassociação. Como sempre, né? Como outras coisas, mas eles têm tratado errado. Então vocês não são perseguidos. Certo? O que os países têm feito é cumprir a lei, porque vocês estão sendo intolerantes. É vocês que são intolerantes com outras religiões, com outras formas de pensar. E no mais, fiquem na paz, pesquisem dentro das suas próprias publicações, procurem saber mais, porque vocês não têm liberdade. Na verdade é essa. Vocês não têm liberdade para nada. A liberdade que Cristo deu para vocês, o corpo governante tem tirado de vocês. Porque vocês não têm o direito de pensar. Vocês não têm o direito de questionar o que acontece aí dentro. Graças a Deus estou liberto. Fiquem na paz e até um próximo vídeo. Tchau para vocês.